A volta de Jesus foi um juízo sobre Israel. Jesus, sendo interrogado pelo sumo sacerdote, ele diz a ele que viria sobre as nuvens do céu. E o que Jesus queria dizer com esta frase, vim sobre as nuvens do céu? É isto que a gente vai entender. Vamos juntos? Olha, como é bom estar aqui mais uma vez, né? Trazendo estas mensagens. A gente fala do Evangelho da Graça de Deus. Hoje a gente vai falar da escatologia, é a questão que trata a vinda de Jesus. O tema desta mensagem é: a volta de Jesus foi o juízo sobre Israel. O meu nome é Aldair Feliciano. Quero dizer para vocês que é uma alegria muito grande estar aqui trazendo para vocês mais uma mensagem. Olha, se você não é inscrito, se inscreve no canal e ative o sininho para receber as notificações, porque a gente vai trazer conteúdos, vídeos muito interessantes acerca da escatologia. Olha, a leitura inicial está em Mateus, capítulo de número 26, no versículo 64. Aqui diz assim: Tu mesmo o dissestes, respondeu Jesus. O que está acontecendo? Jesus está sendo interrogado pelo sumo sacerdote e trazendo também o sumo sacerdote algumas testemunhas falsas, tentando acusar Jesus. O sumo sacerdote então chega num ponto de perguntar a Jesus: diga para nós se você realmente é o Filho do Deus Altíssimo, se é o Filho do Deus vivo, se você é o Cristo, né, o ungido, o enviado. Diz para nós. Jesus diz para ele: tu mesmo o dissestes. Jesus concordou. Mas Jesus ainda continua falando com o sumo sacerdote e ele diz assim: olha, mas eu digo a todos vós que chegará o dia em que vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Quando Jesus fala esta frase, o sumo sacerdote rasgou até as vestes. Nós vamos ver hoje aqui neste vídeo esses versículos onde acontece isso. O sumo sacerdote ficou furioso com Jesus, quando Jesus disse que viria sobre as nuvens. Por quê? Porque o sumo sacerdote entendia esta figura de linguagem, esta frase que Jesus usou: vim sobre as nuvens. O sumo sacerdote entendia, conhecia toda a escritura do antigo pacto. Então ele sabia que a expressão vim sobre as nuvens queria dizer que é o próprio Deus, o próprio Criador, vindo trazer um juízo sobre uma nação. Então, quando Jesus diz ao sumo sacerdote que viria sobre as nuvens, que eles iriam ver ele vir sobre as nuvens, Jesus estava querendo dizer: eu vou vir trazer um juízo sobre vocês, sobre Israel. É isso que Jesus dizia. E o sumo sacerdote ficou furioso, porque ele entendeu. No antigo pacto, lá em Isaías, nós temos um acontecimento que retrata muito bem, né, esta figura de linguagem. Eu vou convidar vocês para a gente ir lá em Isaías, no capítulo 19, no versículo 1, a gente vai ler até o versículo 4. Aqui tem um acontecimento lá no antigo pacto que mostra para a gente que o sumo sacerdote conhecia bem esta expressão de vir sobre as nuvens. Ele entendia muito bem que esta figura de linguagem queria dizer, na verdade, que era o próprio Deus, que era o Criador, vindo trazer um juízo sobre uma determinada nação. Como aconteceu aqui, ó, em Isaías capítulo 19, aqui diz assim: advertência contra o Egito. Então, é uma palavra, é uma advertência da parte do Criador contra o Egito. Desta vez agora é contra o Egito. E a palavra de Jesus lá em Mateus 26, 64, já é vir sobre as nuvens, já é uma palavra contra Israel, contra aquele povo. E aqui em Isaías diz assim: vejam, o Senhor cavalga numa nuvem veloz, vem para o Egito. Os ídolos do Egito tremem diante dele, e os corações dos egípcios se derretem no íntimo. Incitarei egípcios contra egípcio. Cada um lutará contra o seu irmão. Vizinho lutará contra vizinho. Cidade contra cidade. Reino contra reino. Os egípcios ficarão desanimados e farei que os seus planos resultem em nada. Depois eles consultarão os ídolos e os necromantes, os médios e os adivinhos. Então
Eu entregarei os egípcios nas mãos de um senhor cruel, e um rei feroz dominará sobre eles. Anuncia o soberano, o Senhor dos exércitos. Vocês conseguem entender? Um acontecimento está aqui sendo descrito pelo profeta Isaías, uma palavra, uma advertência contra o egípcio, querendo dizer aqui que o Senhor, o Criador, estava vindo cavalgando sobre umas nuvens do céu. A gente não vê um relato na história, né, em local nenhum, onde que o Criador estava andando como se estivesse a cavalo em cima de umas nuvens, indo lá para o Egito. Isto é uma figura de linguagem. O Senhor cavalgar sobre as nuvens do céu, indo para o Egito, é que o Senhor estava trazendo um juízo rápido, um juízo como se fosse um cavalo a galope, estava trazendo um juízo rápido sobre aquela nação, sobre os egípcios. É exatamente isso. Aí a gente vai lá em Mateus, no capítulo 26, a gente vê então Jesus usar esta mesma figura de linguagem, vir sobre as nuvens. Quando ele é interrogado pelo sumo sacerdote, Jesus então fala, olha, mas digo a todos vós, chegará o dia em que vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Foi quando o sumo sacerdote rasgou as próprias vestes e disse, blasfemou. Por que precisamos de mais testemunhas? Vocês acabaram de ouvir a blasfêmia. O que acham? É réu de morte, responderam eles. Então alguns deles cuspiram no rosto de Jesus, deram murros, outros lhe davam tapas e diziam, profetize-nos Cristo, quem foi que bateu em você? Zombando de Jesus. O sumo sacerdote rasgou as vestes. O sumo sacerdote cometeu um ato aqui que o sumo sacerdote, na verdade, nem podia fazer isso. Não podia rasgar as vestes. Porque as vestes de um sumo sacerdote era considerada ali dentro da lei de Moisés algo sagrado. Mas o sumo sacerdote ficou tão irado, porque ele, além de perguntar a Jesus, diz para nós se você é o Filho do Deus Altíssimo, fala para a gente se você é o Cristo, é o Messias que nós judeus estávamos esperando. Jesus, além de confirmar para ele que era o próprio Filho de Deus, que era o Filho ungido, né, que era o Cristo, Jesus, além de confirmar isso para o sumo sacerdote, Jesus ainda acrescenta, Jesus diz, eu vou vir e vocês vão ver, vocês vão ver eu sentado à direita do Pai e vocês vão ver eu vindo sobre as nuvens do céu. Jesus estava querendo dizer, eu e o Pai somos um, eu sou o próprio Pai, eu vou vir trazer um juízo sobre vocês, sobre esta geração, sobre o povo de Israel. O sumo sacerdote não aguentou a pressão, o sumo sacerdote entendeu ali então que Jesus estava cometendo uma blasfêmia. Jesus, além de dizer que era o Filho de Deus, estava querendo dizer que era o próprio Deus. O sumo sacerdote então rasga as vestes de alto a baixo. Jesus, o sumo sacerdote fica furioso com Jesus ali. E aquelas pessoas que estavam ali no Sinédrio, né, participando do julgamento de Jesus, entenderam, o sumo sacerdote, ao rasgar as vestes, levou aquele povo todo a entender que realmente Jesus estava blasfemando e que era réu de morte. Jesus, então, acabou sendo condenado, porque ele confirmou que era o Filho de Deus e mais, que era o próprio Deus e que vinha sobre as nuvens do céu. Então, a gente entendeu errado, meus irmãos. Vir sobre as nuvens do céu, não é que Jesus vai aparecer ali naquelas nuvens do céu. Não, não é isto. Nós vamos entender, você precisa estar inscrito aqui no nosso canal para você acompanhar este assunto da escatologia, porque nós entendemos errado. Jesus já voltou. A volta de Jesus foi um juízo sobre Israel. Exatamente. Em 70 DC, 37 anos depois da morte, da crucificação, da morte e da ressurreição de Jesus, no ano 70, 37 anos depois, houve um juízo de Deus. O próprio Cristo trouxe um juízo sobre aquele povo, sobre o país de Israel. O exército de Roma, coordenado pelo Tito, ele invadiu Jerusalém, destruiu todo o país, destruiu a cidade, pôs fogo na cidade, destruiu as praças e destruiu também aquilo que era relíquia dos judeus, que era o templo de Salomão. Foi todo destruído, sobrou lá só uma parte do muro, né, que hoje a gente pode olhar aí, a gente vê que sobrou uma parte do muro que é chamado Muro das Lamentações. Então ali estava se cumprindo esta palavra de Jesus, que era vir sobre as nuvens.
Vir sobre as nuvens não é literal, não é que Jesus vai aparecer numas nuvens. A vinda de Jesus foi o juízo sobre Israel e morreu 1.100.000 pessoas neste juízo de Deus, nesse juízo que foi sobre Israel, cumprindo-se ali a profecia de Jesus, cumprindo-se ali a queda do templo, foi o que Jesus profetizou. Nós vamos falar desse assunto, né, nos próximos vídeos. Esse entendimento é maravilhoso, nós precisamos descansar nesse entendimento, porque a questão da volta de Jesus, o que a gente vê falar, é que na volta de Jesus vai ter o fim do mundo, tudo vai pegar fogo, tudo vai ser destruído, mas não, nós entendemos isso errado, não, o planeta Terra não vai ser destruído, o mundo não vai acabar. Eclesiastes 1:4, né, a gente vê que em Eclesiastes 1:4, lá está dizendo que gerações vai, gerações vêm, mas a terra permanece para sempre. Para sempre é para sempre. A terra não vai acabar. Quando fala no fim do mundo, era o mundo habitado dos judeus, onde que tinha aquela lei de Moisés, onde Jesus nasceu ali debaixo daquela lei, onde precisava então ter um fim. Tudo aquilo, como teve. Teve um fim ali espiritual na cruz, e no ano 70, de uma forma definitiva, com a queda do templo, com a destruição do povo de Israel, com a morte de todas aquelas pessoas que faziam parte da tribo de Levi, do sumo sacerdote, os sacerdotes, os escribas, ali acabou então o sacerdócio levita, acabou-se aquela lei que era 613 mandamentos. Ali estava acontecendo o juízo de Deus, a volta de Jesus. A volta de Jesus não é literal, a volta de Jesus é espiritual. Em Lucas capítulo 17, no versículo 21, Jesus é interrogado, diz para nós como que será a vinda do reino de Deus. Jesus fala, o reino de Deus não é visível, o reino de Deus ele é espiritual. As coisas se deu no âmbito espiritual. A volta de Jesus, a vinda sobre as nuvens, era simplesmente uma figura de linguagem que queria dizer que Jesus, num reino espiritual, sentado à destra de Deus, ele estaria levantando o exército de Roma e trazendo esse exército contra o povo dele, contra os judeus, contra aquele povo que crucificava, que matava todos os profetas e também crucificou o próprio Filho de Deus. Olha, é muito, mas muito interessante esse estudo, né? Esse assunto da escatologia já consumada, porque a volta de Jesus já aconteceu. Jesus não vai voltar mais. Jesus já voltou. Olha, se inscreve aqui em nosso canal e ative o sininho para que você possa ser notificado pelo YouTube sempre que o nosso canal colocar um vídeo novo, porque nós vamos trazer agora assuntos muito interessantes acerca da escatologia, acerca da volta de Jesus. Nós vamos ver dentro da Bíblia versículos inéditos, coisa que você nunca leu, versículos que você nunca ouviu falar sobre a volta de Jesus. E olha, foi o próprio Jesus que disse sobre a vinda dele, sobre a volta dele. Os apóstolos também falaram, e nós vamos trazer aqui vídeos onde que vai falar sobre esses assuntos. Nós vamos ler os versículos que mostra pra gente, deixa muito claro que Jesus já voltou. Olha, um grande abraço a todos vocês. Eu quero dizer para vocês que é uma alegria muito grande estar aqui podendo compartilhar com vocês, né, este entendimento maravilhoso acerca da volta de Jesus, o entendimento que a gente tem também, né, que nós estamos aprendendo sobre o Evangelho da graça de Deus, o Evangelho que o apóstolo Paulo pregou para aquele povo e que tem ali dentro do Evangelho da graça de Deus as conquistas e as revelações que servem para nós. Nós precisamos ler, né, por isso que a gente tem aqui no canal vídeos feitos em leituras, né, acerca do Evangelho. A gente está começando a ler ali de Romanos e nós vamos ler continuamente, né? Sempre a gente vai estar trazendo um vídeo de leitura. Por que as leituras? Para você ter a oportunidade no seu trabalho, né? Você está dirigindo uma carreta, você pode colocar um fone, está ouvindo ali a leitura do Evangelho dentro das cartas de Paulo e você vai observando, porque ali tem as conquistas e as revelações. Tem as conquistas da cruz, que Jesus conquistou tanto para aquele povo daquela época, como tem as conquistas também que servem para nós nos dias de hoje. E tem as revelações que o apóstolo Paulo recebeu no terceiro céu. É algo muito interessante. A gente está trazendo então os vídeos em forma de leituras,
Mas no futuro, nós vamos estar fazendo vídeo específico falando sobre esses assuntos do Evangelho da Graça de Deus, procurando entender o que o apóstolo Paulo está dizendo ali, já que a escatologia é consumada, já que Jesus já voltou. Nós vamos ver então que Paulo também apontava para a volta de Jesus, uma volta breve, para acontecer rápido. Paulo também falava sobre isso. Tanto Paulo como o próprio Jesus. O tempo todo Jesus falou, eu venho sem demora. Olha, é muito interessante. Você precisa estar inscrito aqui no canal, eu não tenho dúvida. Você já se inscreveu? Então se inscreve. Não perca mais tempo, ative o sininho. Se você gostou dessa mensagem, já deixa seu like. E comenta, deixa o seu comentário aí também, né, o que você acha desse assunto. É muito importante, né? O YouTube entende que você está participando também aqui dos nossos estudos e o YouTube vai mandar esse vídeo para mais pessoas ter o acesso, né, assistir também e entender a realidade das coisas. Nós precisamos conhecer tanto a Bíblia como a história também, né, que já aconteceu, das coisas que aconteceu lá no país de Israel. Olha, um grande abraço a todos vocês e até o próximo vídeo.